Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes. Estamos no ar com o G4. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de retrospectiva de Copa Libertadores. Isso mesmo, torcedor alvinegro. O Botafogo foi campeão pela primeira vez na história e afastou de vez o fantasma da temporada de 2023 com um título espetacular. O Botafogo subiu de prateleira no futebol brasileiro em 2023, 2024. Até onde pode ir esse incrível Botafogo? Mas para chegar até o título, a caminhada do Glorioso foi cansativa, longa, desafiadora. Depois de passar pela pré-Libertadores, o time do Arthur Jorge ainda perdeu as 2 partidas na fase de grupos e conseguiu uma arrancada incrível até aquela final inesquecível no Monumental de Núñez. E para falar sobre tudo isso, estão aqui comigo Paulo Massini. Olá, tudo bem? Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor. E Rodrigo Vessone. Boa tarde a todos. E você também pode participar do nosso debate. Mande aí a sua mensagem no nosso chat aqui no YouTube. E mande também a sua mensagem em qualquer campo que você quiser para falar com a gente. Olho na tela aí, porque temos o chaveamento da Libertadores para a gente dar uma lembrada de como foi essa história da Libertadores. Me ajude aí, Arnaldo. Olha aí o chaveamento que está na sua tela. Esse é o caminho até a decisão, com vários brasileiros envolvidos, que não conta com as fases anteriores que o Botafogo participou, né? Como você disse aí na abertura, o Botafogo veio da pré, veio de longe. Um caminho longo, mas de muito sucesso, com vários adversários nacionais sendo batidos ao longo dessa empreitada toda. E lembrando, apenas 2 clubes conseguiram o feito de sair da pré-Libertadores para o Caneco. O Estudiantes, 2009, que ganhou do Cruzeiro, e o Botafogo, que ganhou do Atlético Mineiro. Os 2 mineiros perderam para esses 2 times que vieram da pré, para se ter uma noção de como é difícil fazer o que o Botafogo fez. Aí, né, Massa, para ficar um pouco mais difícil, o Botafogo vai para a fase de grupo e perde seus 2 primeiros jogos. Aí é aquela coisa, o amarelão do ano passado, olha lá, os caras conseguiram. Porque, se a gente voltar um pouquinho atrás ainda, o Botafogo, ele ia ser campeão brasileiro e ia para a Libertadores. Aí Fase aconteceu, de grupos. Aí aconteceu tudo aquilo, começou a perder, termina o campeonato na pré-Libertadores. Então ele já vai tendo que remar lá de baixo do começo. E começa a temporada com técnico interino. Começa a temporada com técnico interino. Chega na fase de grupos, perde os 2 jogos e reage. A gente costuma ter noção histórica dos fatos depois que eles passam, né? Mas acho que nos cabe aqui nesse programa, que é muito bom, se eu não estivesse aqui eu estaria vendo vocês, fazer o devido ajuste histórico do que é uma equipe como o Botafogo, que há pouco tempo estava saindo da Série B, e que carrega sobre os seus ombros, uma desconfiança de um time que poderia ter, não sei se acabado, mas ia ser uma coisa terrível, né? Para o Botafogo, com toda a história gloriosa que tem, com tudo que viveu no passado, em outras décadas, né? 60, 70, enfim. É uma equipe muito tradicional do futebol brasileiro que estava num lugar meio que abaixo do fundo do poço, sabe? Não tem poço mais. O Botafogo não tinha mais poço. Só para ilustrar o que você está falando, rodou um print, a matéria era de 3 anos mais ou menos, há uns 3 anos. O título era assim, Massa, Botafogo perde, acho que era CRB, sei lá, e cai para 12º colocado na segunda divisão. Ele estava no meio da tabela da segunda divisão há 3 anos. E aí, naquela ocasião, todo mundo decretou, acho que o Botafogo acabou. Botafogo é isso aí, já é. Eu acho que vocês são testemunhas, me sinto muito à vontade, porque foi o meu time que proporcionou aquela virada do ano passado, e eu sempre disse aqui que eu entendia muito o que estava acontecendo com as pessoas, porque o Botafogo é formado por pessoas, são pessoas que torcem pelo clube, são avós, são pais, são filhos, e que nunca tinham vivido essa história. Então, é de um gigantismo, é de uma grandeza tão absurda que isso já está marcado, não precisa esperar mais 2, 3, 4, 5 anos para ver.
já está marcado na história do clube como uma retomada de um clube gigante do futebol brasileiro, com o espetáculo que fez a torcida do Botafogo, quando muitos ficaram, ele não vai levar ninguém no estádio, e a torcida do Botafogo deu um show, levou mais gente ao Monumental, levou mais torcedores que o Galo, inclusive, né? Falando lá do final, que a gente vai chegar lá, mas a vitória, a conquista passa por para mim, duas questões fundamentais. Você tirar um treinador empregado na Europa, que é o Arthur Jorge, e você entender que aquele modelo que lhe serviu o ano passado, não o suficiente para ser campeão, precisava de ajustes. E ajustes grandes. Então, o Botafogo trabalhou para isso. Usou toda a sua expertise, não só na base de dados, usou a ciência para contratar jogadores, como também os recursos, porque é um clube que tem um dono, e o dono apostou, né, no investimento mais de 300 milhões de reais para fazer com que o Botafogo ganhasse a consistência que ganhou. Mesmo assim, em vários momentos da Libertadores, esse estigma, essa coisa que só acontece com o Botafogo, de ruim, né? Elas vieram à tona. Várias vezes a gente conversou sobre isso. Muitas vezes o Arthur Jorge ficou bravo em entrevista coletiva. O ano passado não tem nada a ver, não sei o quê, vocês se lembram. E deve ter sido muito difícil lidar com essa carga que o Botafogo tinha para chegar ao final, ou à final da Libertadores e vencer os adversários que ele venceu. Então, é uma coisa espetacular, é um título maravilhoso, é um trabalho que precisa ser exaltado, mas que também não é perfeito. É bom a gente prestar atenção nisso, porque a partir de agora, a partir deste momento da temporada 2025, 2026, a gente vai ter uma noção mais clara do que será o Botafogo, que é uma situação muito nova para nós. É um clube que tem um dono. Isso às vezes pode parecer ruim, né? Porque você coloca a paixão das pessoas, uma camisa a serviço de uma pessoa, pode ser ruim, mas nem sempre é ruim. Depende do que este gestor, este cidadão chamado John Textor, que chegou e entrou na cabeça de todo mundo, principalmente a arbitragem, tudo aquilo que foi passado teve impacto esse ano, sim. O Botafogo passou a ser mais respeitado dentro de campo, né? Isso faz parte de pessoas muito poderosas, com muito dinheiro, elas conseguem se impor, né? Com as bobagens que ele falou e fez, né? A ponto de colocar em dúvida o Campeonato Brasileiro que o Palmeiras conquistou legitimamente dentro de campo. E isso é um cenário novo para o futebol brasileiro e novo também. Então, aguardar um pouco para ver o que pode e o que vai ser a sequência do Botafogo não me impede de dizer que o trabalho foi espetacular e que o Arthur Jorge fez, ao lado do Vojvoda, os melhores trabalhos do ano no futebol brasileiro, né? Fica aí uma menção honrosa ao Felipe Luiz, mas chegou depois. Para mim está muito claro. O Arthur Jorge é o nome da temporada no futebol brasileiro. Só 3 curiosidades / informação, mais curiosidade em cima de 2 coisas que vocês falaram. O Massa falou da presença de público. A Conmebol confirmou a presença de público. Público geral, 5.600. Torcida do Atlético Mineiro, 26.619, que eu acho bem legal. Bem legal. Para um outro país, enfim, poucos voos, aquela coisa toda. Botafogo, 37.584. Cara, quase 40 mil pessoas em outro país. É a capacidade do Newton Santos. Do Newton Santos. Põe menos gente, às vezes. Os caras levaram o Newton Santos para lá. É que o estádio cabia 84 mil. Então ainda tinha, por causa do Atlético, alguma... Mas isso é um negócio incrível que entrou para a história. Você cita o lance de muita gente achar que o Botafogo acabou e tal. E uma das músicas mais tocadas hoje e cantadas na arquibancada do Botafogo
É uma paródia da música do Trem da Alegria, aquela música Trem da Alegria, que ela diz mais ou menos isso. As pessoas diziam que o Botafogo ia acabar, o Botafogo não acabou, e no final do ano eu colocarei uma camisa no manequinho lá em General Severiano. É linda a música, uma paródia, e ela mostra um pouco isso, porque tinha um ato simbólico de pôr a camisa quando o Botafogo ganhava título no passado. E a outra é o que o Massa disse em relação a muita gente que também não viu o time ser campeão e tudo mais. E eu até já comentei no nosso programa durante o ano, era uma campanha muito linda na rede social, que você tinha que pôr 2 fotos e era uma música de fundo, é uma música famosa, internacional, romântica, assim, tal, mas a foto era, não é esse torcedor que está comemorando. Aí você virava a foto, era ele sofrendo ou numa Série B, ou era a criança e o pai fez ele Botafogo. Então, o legal era mostrar a camisa e o momento do cara. Então, às vezes, tinha um senhor, mas aí você virava a foto, era ele com 18 anos com o pai dele. Hoje ele tá lá, senhorzinho, e curtindo o título da Libertadores. É linda a campanha, foi antes do jogo. Ele fala, a campanha era, dia 30 não é por você, é por ele. E aí, quando você virava a foto, pô, é lindo demais. E a torcida acho que merecia demais. Gerações que não tinham curtido um título. Gente, nós estamos falando do último título brasileiro em 95. Nós estamos falando de uma geração de pessoas de 30 anos tal, que não tinham visto direito. Então isso é demais e foi muito, e você muito sabe justo. que os times do Rio de Janeiro têm isso, né? Mas o Botafogo especificamente tem algo muito diferente na história dele. O primeiro aspecto é o Garrincha, né? Que foi algo assim, talvez o segundo melhor jogador da história do futebol brasileiro. Ganhou a Copa do Mundo, nos ajudou muito, não só o Botafogo. O segundo personagem, para mim, é o Afonsinho, que numa época braba, numa época dura, difícil, ele, vestindo a camisa do Botafogo, fez o que fez, né? Se rebelou e tal. E tem uma coisa de um Rio de Janeiro, né, que da década de 50, 60, que surgia como meio que um berço cultural do mundo, da humanidade, com bossa nova, com aquela coisa magnífica do Rio de Janeiro. Vocês podem ver imagens do Rio de Janeiro da década de 50, 60, comecinho da década de 70, para entender o que era o Rio de Janeiro e os seus times. E no caso o Botafogo era protagonista naquele tempo, né? Era um clube protagonista, era um clube que, além de competitivo, era protagonista e que teve times maravilhosos. Teve Gerson, teve Mário Sérgio, cara, o Vesgo, um jogador espetacular. Então, resgatar isso, né, era importante para o futebol brasileiro. Percebam o que seria desta liga do futebol brasileiro se nós tivéssemos todos esses times de acordo com as suas grandezas. Um time que coloca 47 mil? 37 mil torcedores num país vizinho, fora do seu país, para uma final de Libertadores, não pode ser tratado como pequeno. Não pode ser tratado como muitas vezes a mídia trata e fala assim, é um clube de menor torcida. Não é. O que o Botafogo fez e a sua torcida é algo para entrar na história e está na história. Sobre isso, a torcida do Botafogo, agora não, né? Porque ela agora está em outro lugar, mas ela é muito magoada com isso, com o tratamento que é dado ao Botafogo como um time, é o Botafogo e tal, e tem faixas no estádio remetendo a isso, querem nos diminuir, mas nós somos o futebol brasileiro e tudo mais, tal. Isso eu acho muito legal, essa resiliência do botafoguense é uma coisa muito legal. Coloca de novo a tela com chaveamento, que tem um outro detalhe, né? A gente falou sobre quantas montanhas o Botafogo subiu. Além de tudo, Arnaldo, o Botafogo estava do lado cascudo da chave. Porque do lado de cá, o River Plate vai chegar, tá mole pro River Plate, acabou que nem chegou. Mas do lado de cá, do lado esquerdo da chave, era muito mais mole. Ou, teoricamente, muito mais fácil. O lado de lá tinha todo mundo. Tinha o Flamengo, tinha o Palmeiras, tinha o São Paulo, muitos campeões, tinha o Peñarol, que era muito campeão. E estava lá o Botafogo. Todo mundo achava o Botafogo forte, mas falou, o Botafogo pegou o lado esquisito, não sei o que e tal. Teve esse detalhe ainda, né, Arnaldo?
Antes do Arnaldo falar, rapidinho, só para lembrar... Coitado, não consegue Desculpa, falar. Sorri, Arnaldo. o Botafogo passou falar, por não, 11 títulos. É a maior sequência de um finalista para chegar à decisão, passar por 11 títulos com 3. Também tem isso. Foi o maior da história. Ninguém tinha passado por 11 títulos. Desculpa, E aí, Arnaldo? Não, tranquilo. Não, eu acho que essa história, para mim, insisto, ela não vem do chaveamento. Quando o Botafogo vai para o chaveamento, ele já é grande, já é forte, já é temido. A história vem na pré-Libertadores. O âncora que adora fichas, ele botava mais fichas no Bragantino que no Botafogo. O Botafogo era do técnico Fábio Matias, que foi treinar o Juventude depois. Técnico interino, tinha caído o grande Thiago, que o Vessone gosta também. Thiago Nunes, né? Thiago Nunes, né? Que foi uma solução para tentativa de título ainda em 2023 e deu redondamente errado. Então, quando o Botafogo vai e tem o Bragantino para cruzar, o Bragantino chegou a disputar o título brasileiro de 2023. Não era o Bragantino de agora. Não, era o Bragantino que disputou com o Botafogo o título de 2023. Muita gente apostava no Bragantino com razão. E o Botafogo com o Fábio Matias consegue se classificar a duras penas. E aí, como vocês falaram, vem a fase preliminar com derrotas no início. Mas quando tem o mata-mata, aí tirou no chaveamento, já era outro Botafogo. O Botafogo já era o melhor time do Brasil. No papel. Já tinha feito a janelona. E aí, mesmo, se você reparar, ele decidiu todos os confrontos fora de casa, porque a campanha dele era pior que a dos outros. Mas ele já era temido. O Palmeiras gostou de pegar o Botafogo no cruzamento? Não. Né? Aí que já tinha uma impressão, com tudo isso que o Massini falou, era necessário provar que o Botafogo era capaz de ganhar, mas ninguém queria pegar o Botafogo, já no chaveamento. Então, para o Palmeiras, foi até o momento o Palmeiras pegou os piores cruzamentos nos seus mata-matas. Pegou o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores. Eu acho que nesse momento aí, ninguém queria ficar do lado do Botafogo. Né? E embora seja um caminho difícil, eu acho que ele foi mostrando, com essa situação também, revertendo um pouco aquela máxima que sempre decidir em casa é o que faz a diferença, e não foi o caso, né? Decidiu no Allianz, decidiu no Morumbi, decidiu no Centenário, depois a gente explica por que o Centenário, no Uruguai, e jogou a final em Buenos Aires. Né? Ele não foi campeão diante da sua torcida e não decidiu nenhuma das etapas diante da sua torcida. Ele teve que fazer o primeiro jogo em casa. Mas para os adversários era pior pegar o Botafogo. E talvez, sim, aí a primeira eliminatória, simbolicamente, tem o primeiro passo para reverter o que foi o ano anterior. Né? Ele superou o time que o superou no Brasileiro. Ele superou o Palmeiras, mas superou com larga vantagem. Ele jogou muito melhor na primeira partida e jogou melhor na segunda partida, embora na parte final o Palmeiras tenha exigido e testado os nervos do Botafogo. A gente falava aqui, e vocês falavam para mim, eu falei, será? A cada situação desconfortável que o Botafogo passar, ele vai, digamos, botando um curativo nas feridas do ano passado. Foi uma eliminatória difícil, o Palmeiras quase lá, teve o gol do Gustavo Gomes eliminado lá no finalzinho, mas o Botafogo superou o Palmeiras. E aí tem um outro aspecto, acho que é interessante o que o Massini falou. Nesse confronto, já tinha uma coisa, já tinha um duelo de bastidor, a gente falava muito disso. Quando saiu o sorteio, Leila Textor. Porque o Textor, o Massini tem razão, o Textor se colocou como os outros grandes clubes brasileiros se colocam. Cada um do seu jeito. O Flamengo é muito assim, o Palmeiras é muito assim. Além de poderosos, eles têm força. Eles são atuantes. Eles desafiam, eles colocam a arbitragem em xeque. Eles protestam contra o calendário. Eles são... Porque não tem bonzinho. E o Textor viu isso logo no começo. Do jeito dele, fanfarrão, fazendo um monte de... O cara foi para a CPI lá, falar um monte de coisa, não provou nada, mas ele cutucou o Palmeiras, cutucou o Flamengo, cutucou o São Paulo, cutucou todo mundo que foi pela frente. Ele mexeu nos grandes. Exatamente. Mexeu no status quo. Exatamente. Eu acho que no aspecto do mercado e no aspecto do bastidor, que faz parte. A ponto dele não ir no Allianz e a Leila não ir, lembra? Sim. Sim, tinha medo, bonequinho lá, Não boneco podia lá. ir e tal. Teve isso também.
Teve. Esse é o detalhe, né? O Neco, o Textor, lembra? O Textor é essa figura, né? Tanto que ele foi, e até com até razão, né? Pelas coisas que ele falou, por causa do CPI, ele foi muito bombardeado. Mas ele sempre se colocou ali desse jeito que o Arnaldo falou. Então, é assim, agora obrigado pelo Flamengo, não sei o quê e tal. Ele vai se colocando como uma figura. Joga bem no Allianz Parque, lembra? Isso, ele vai se colocando como uma figura importante, claro, decisiva cenário nesse político, projeto. né? Do Sim, futebol brasileiro. exatamente. Vamos mostrar aí os números do Botafogo nessa campanha incrível. A gente está vendo Jogo do Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras. Foram 17 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. As derrotas lá no começo, né? 31 gols marcados e 17 gols sofridos. As 3 derrotas do Botafogo foram quando? As duas primeiras da fase de grupos. E mais uma... E o Peñarol, que depois não adiantou E o Peñarol, nada. que era o jogo de volta, já que o Botafogo estava praticamente Uma classificado. derrota boa. Derrota... O momento que o Botafogo mais correu risco, se a gente tirar aqueles 3, 4 últimos minutos, me parece ser o São Paulo, certo? São Paulo que o talvez... Savarino falou, né, isso um pouco, né? Porque simbolicamente a coisa vai para os pênaltis, né? É um detalhe, né? Foi o Então, momento. mas qualquer campanha está sujeita a isso, cara. Sim. Ganhar uma Libertadores, você vai invariavelmente passar por isso. Sim. Agora, me chama a atenção a qualidade do trabalho do Arthur Jorge. É impressionante o repertório do Botafogo, o acerto nas contratações. Trouxe 2 zagueiros que eu nunca tinha... vocês já tinham ouvido falar dos 2 zagueiros do Botafogo? Barbosa, sim, que jogava na Libertadores aqui, né? Jogava no Libertar, eu tinha visto jogar, já tinha me chamado... Barbosa, ok. É o Limpa? E passou no River também. Passou no River, não lembrava ele do River. Lembro do Libertar, esse 31 chamou a atenção. Esse 31 na tela é grande, hein, gente? Então, cara, 31 gols em 17 é bastante, viu, numa Libertadores. 31 gols em 17 jogos. É bastante. Mas você estava falando, Massa, sobre... Não, falando disso, cara, do acerto deles. Quer dizer, isso vale para você, torcedor de outro clube, porque muitas vezes o time contrata um jogador e você... eu queria saber se o Cuiabano foi importante. Ele botou o Marçal no banco. Foi, nessa etapa aí, contra Exatamente. Palmeiras e São Paulo, era o titular. Era o titular. O Cuiabano era a reserva do King Naldo, lá no Grêmio. Foi mesmo. Certo? Sim. Então, eu cito o exemplo dele porque às vezes a construção de um time passa não só pelos 2 mais caros da história da humanidade, que é o Almada e o Luiz Henrique. Passa por você ter jogadores que possam resolver o seu problema. No meio-campo, para mim, tem 2 símbolos. O Tietê simplesmente sumiu. Você tem lá o Gregory, que veio do Bahia. Estava nos Estados Unidos, né? Bahia, Exato. Estados Unidos, foi contratado da MLS. Perfeito. E você teve o Marlon, que é um jogador remanescente, né? Marcado pela piscadinha, talvez um remanescente daquele momento, talvez ele tenha aprendido muito, que veio de um time pequeno do futebol brasileiro. Rebaixado, o Atlético Goianiense. Então, é preciso saber entender onde estão as qualidades. Vou fazer só um comparativo. O Palmeiras vai para a mesma posição, camisa 8, vai na MLS e contrata o Atuesta. E o Botafogo vai na MLS e contrata o Gregory. Tá aí, ó. Tá claro a qualidade de quem contrata. Não é só dinheiro. Como diria meu avô, dinheiro não é tudo na vida. É importante saber quanto você gasta e não quanto você ganha. Essa é uma coisa que eu aprendi desde cedo na minha casa. E o Botafogo fez isso direitinho. E deu liga, acertou. O Arthur Jorge colocou esses caras para jogar e deu muita qualidade. É impressionante. O Botafogo de hoje, esse Botafogo campeão da Libertadores, lembra muito o Palmeiras de outrora. Poucas finalizações às vezes, gols, jogadas ensaiadas, jogadores confiantes e mereceu demais ganhar a Libertadores da América. Esse é um ponto importante, porque o Arnaldo sempre fala, né, o Botafogo ele transformou o time do ano passado em outro time, esse ano com muitos outros jogadores e tudo mais. E é claro que tem o aspecto grana na jogada, então ele vai lá e contrata o Luiz Henrique, que é um jogador muito bom e tal. Mas tem muito dessa turma aí, Arnaldo, de caras que não estavam no radar de ninguém, né? Sim, eu acho que isso
desde a formação dos primeiros times da era Textor. Eu acho que tem já um trabalho interessante, mesmo o time que, a gente pode dizer essa palavra, pode ser forte o verbo, fracassou em 2023, já tinha um faro de mercado muito interessante, diferente, e acho que foi formado... a gente fica pensando de 2023 para 2024. E de 2022 para 2023, as mudanças que o Botafogo foi fazendo. Como disse o Massini, não há acerto pleno, né? Então, o jogador mais caro da primeira era foi o Patrick de Paula. Mas ali, não deu certo, mas tinha uma estratégia. O que era? Um jogador forte, promissor, jovem. Não deu certo. Mas esse forte, promissor, jovem, forte, sobretudo, é o mantra do Botafogo. É o time de jogadores fortes, com uma vitalidade impressionante. Isso foi marca de 2023 e 2024 também, né? Você ter um Almada no meio de 11 Luiz Henriques, ok. Mas vai passar por cima do time do Botafogo fisicamente. Isso era uma marca do Botafogo já de 2023. Eu peguei por curiosidade a transformação, pode ser a transformação do início da pré-Libertadores para agora esse time. Olha o time que eliminou o Bragantino. Gatito Fernandes, o titular depois era o John. Damian Soares saiu, o titular era o Vitinho. Lucas Alter, o titular depois foi o Adrielson Barra, que voltou, Bastos, que se machucou. Alexander Barbosa foi o mesmo. Marçal, o titular acabou sendo o Alex Telles. Marlon Freitas ficou. Danilo, o titular depois foi o Gregory. Júnior Santos, o titular depois foi o Luiz Henrique. Eduardo, o titular depois foi o Almada. Savarino, ok. Tiquinho, o titular depois foi o Igor Jesus. Ou seja, do time que eliminou o Bragantino na Libertadores para o time campeão, 2 jogadores no time titular. 2. Então, dois, no mesmo ano. Faz muita Não é 2023, no mesmo campeonato. Mesmo campeonato. É muito impressionante, né? Então, mas eu concordo com assim, técnico Matias, não Arthur Jorge. Concordo, porque a janelona do Botafogo, o investimento, a qualidade do investimento, também contou com a contratação de um técnico muito bom que estava trabalhando na temporada, no Braga, trabalhando na temporada. Não é que ele estava de férias, sem contrato, né? Não é para qualquer um. Nós estamos falando de uma moeda que tem 5, 6 vezes menos o valor do que a moeda que o Braga pagava ou estava pagando para o Arthur Jorge. Então, é também deixar isso absolutamente claro. Quando eu falo que o sarrafo do futebol brasileiro, ele aumenta, essa é uma prova cabal. Quando é que poderíamos imaginar que um clube brasileiro poderia ir à Europa, mesmo que de um time pequeno português, e tirar um treinador que vem em euro, cara? E olha que o Braga não é nem um pequeno, ele tá no meio termo ali, né? Ele sempre disputa a Copa Europeia. Isso, é o primeiro depois dos gigantes. Isso aí. Pronto. Desculpa mas mesmo assim, referência. Fica mais importante o que você falou ainda. Para mim, a maior marca é o que vocês falaram aqui. Qual é a marca desse novo Botafogo? Para mim, é o trabalho de scout. A coisa que me vem na cabeça é você tirar o PR na Série C do Náutico. Cara, esse cara era da base do São Paulo, cara. Cara forte, jovem. A Inglaterra já tentou levar ele... Alguma coisa tem aí. Vamos trazer esse cara. Isso, para mim, é a maior marca, é o trabalho de scout que esses caras fazem. Contratar o Luiz Henrique é fácil. Vai lembrar do Gregory lá na MLS. É outra coisa. Vai lembrar do Segovinha no Sub-20 do Guarani do Paraguai. Mesmo que o Segovinha não tenha sido um grande expoente. É muito difícil fazer esse tipo de trabalho, cara. Então, lembrar dos caras caros é fácil. Eu quero ver montar tudo isso daí. O Marlon Freitas. Cara, o cara é forte, caiu. O Atlético não jogou bem. Mas esse cara dá pra jogar. E tá lá ele jogando lá. Bom, cara, impressionante. E aí junta as duas coisas, né? É um olhar ótimo e dinheiro. Claro. Então, em as posições que não tem ninguém que você vai pescar, você vai ter. Então traz o Luiz Henrique mesmo, que está tudo resolvido. O Savarino, outros caras que já são absolutamente consolidados. O Luiz Henrique também saiu do Betis da Espanha durante a temporada europeia.
Não é que acabou a temporada europeia, não. No meio do campeonato, o Botafogo tirou o Luiz Henrique do Betis. A gente estava falando aqui sobre o jogo, né? O grande jogo e tudo mais. Teve o jogo contra o São Paulo, que foi ali a prova de fogo. Vamos dizer, onde o Botafogo ficou mais perto de cair fora, além da primeira fase, né? Onde ficou mais perto de... Ficou por um pênalti, né? Quando perde as duas primeiras, você corre um risco, claro. Não, mas aí era um fato. Ele ficou a um pênalti de ser eliminado e não foi. Sim, então, e até os jogadores do Botafogo, alguns falam, foi o jogo mais difícil e tarará. Até porque pegou um São Paulo que estava no seu auge de concentração físico. Isso, estava jogando daquele tudo. jeito. Exatamente. Porém, simbolicamente, talvez o jogo contra o Palmeiras tenha sido aquele jogo. Você fala, opa, agora a eliminação contra o Palmeiras. Agora a gente atravessou... A arrebentação, né? Arrebentação, não sei o que vocês acham. Eu acho que o confronto teve algumas semelhanças analisando o lado do Botafogo. Nos dois confrontos, o Botafogo, a grande diferença, o confronto do Palmeiras, o Botafogo veio para São Paulo com a vantagem, né? O jogo com o São Paulo, não. Apesar de ter massacrado o São Paulo no primeiro tempo, a gente está vendo, lá no Rio, o jogo acabou 0-0. Em São Paulo, nas duas partidas, ele sai na frente. No jogo com o São Paulo, ele sai na frente logo no início. E acho que nas duas partidas existiu aí, e é natural, né? O técnico recém-chegado, o time escalado, já teve diferenças entre a escalação titular do Palmeiras para o São Paulo, porque, gente, chegando, o Vitinho virou titular já mais nessa parte final, mais no confronto com o São Paulo, veio da Inglaterra. Nas duas situações, eu achei que o Botafogo não torceu a faca. Talvez por ainda não saber torcer a faca. Ser uma coisa... No Allianz, a vantagem, o Mancini fica repetindo, placar agregado. Allianz, quantos minutos, como é que está o placar agregado? Lá no... Estava 4-1 pro 4-1 pro Botafogo, né? Aí eu acho que para qualquer... E aí foi até interessante nesse momento que o Arthur Jorge começa a fazer substituições, trazer o time um pouco para trás, colocar a turma de 2023. O Luiz Henrique machuca ou sai? O Luiz Henrique saiu do intervalo. Não é só isso, não. O Luiz Henrique machuca no intervalo, convocado para a seleção, e vem lá o cara fala, não, tem jogo, tem... Segura ele. Convocação para a seleção. Acreditar, foi. Essas coisas são coisas de um time ainda em formação. Cru. Né? Do clube em formação, do novo clube. Aquilo foi uma aberração. Agora, como assim, já estão ganhando, vamos ganhar. Não. E aí aquele final do Palmeiras foi um desespero. No São Paulo, eu acho que o não torcer a faca, ele teve um requinte. O Botafogo, no segundo tempo, ele foi irreconhecível. Como não tinha sido na temporada e não foi mais depois daquilo. O Botafogo não passou do meio de campo no segundo tempo, no jogo do Morumbi, por opção. Vou jogar atrás, vou tentar... E o São Paulo lá foi meio que martelando meio no cruzamento, e chegou ao gol de empate. Aqui não costuma... Porque se o Botafogo é minimamente Botafogo para tentar matar o jogo, abrir uma vantagem de 2 gols, ele mata o São Paulo. O São Paulo tinha perdido um pênalti, o Lucas perdeu um pênalti na última bola do primeiro tempo. O primeiro, o Luiz Gustavo dá para o Botafogo. Exatamente, o São Paulo estava em frangalhos e o Botafogo... E aquilo me surpreendeu, porque a qualidade era muito maior. Em termos de pressão, o São Paulo estava nas cordas e o Botafogo não tentou fazer o segundo gol. E ele podia ser castigado. Se o Caleri faz o gol de pênalti, ou se o Nestor não perde, ele poderia ter morrido nas penalidades e seria justa a eliminação pela falta de ousadia. Mas sabe o que eu acho? Acho não, tenho certeza. Isso faz parte da construção de uma exato. De todos os times campeões da Libertadores. Provavelmente, se ele pegar o São Paulo ano que vem, ele vai na torcida. Ou que vão à final, de uma Libertadores, né? A gente nunca, olhando sob o meu ponto de vista, não dá para esquecer o jogo contra o River, Palmeiras e River. Claro. Né? E foi ali um amasso inacreditável e passou. Então, faz parte também da construção do time entender os jogos. O jogo contra o Palmeiras ficou absolutamente muito claro. Não é fácil ganhar do Palmeiras, cara. Não é fácil.
né? E ali você não só tira um candidato ao título, como você chega para um confronto contra o São Paulo de outro tamanho. Estufa o peito, né? Estufa o peito. E tem uma coisa, ficou muito marcado. Se qualquer outro clube que tivesse remontado o Botafogo no ano retrasado, teria esta marca. E foi o Palmeiras. E aí, eliminar o Palmeiras na Libertadores é algo grande. Como o Arnaldo falou, tem um simbolismo, né? Exatamente, é simbólico ali, perfeito, né? é isso aí. É. Nessa coisa... E eliminar de forma indiscutível. Ah, sim. Indiscutível. Sim. Primeiro jogo, o Botafogo foi melhor, tá? E no segundo jogo, abriu 2-0, faltavam, sei lá, 20 minutos pro jogo acabar, quando o Palmeiras começou a jogar. Que aí vem o agregado que você fala do 4-1. Exatamente. Então, é de forma indiscutível. Ah, não é uma bola, como as pessoas dizem no futebol, vadia. Não é um lance que bate aqui, um gol contra. Não, é jogar bola, jogar bem. Fazer o adversário sofrer. Esse negócio da construção do time, clube e tal, esse negócio que o Arnaldo falou é um ponto importante, né? Nessa temporada aqui, o Botafogo ainda teve que enfrentar as coisas na Libertadores, essas coisas de fora de campo meio inexplicáveis. Então ele vai jogar uma final de Libertadores, mas antes ele teve que jogar um jogo cascudíssimo no Brasileiro contra o Palmeiras. Tem lá a convocação do Luiz Henrique, tem o Dorival convocando um monte de jogadores. O centroavante dele é o Júnior Santos. Troca o estádio a 24 horas do Troca de Uruguai. estádio do jogo contra o Peñarol 24 horas antes. Teve vários pontinhos de bastidores. E a final, né? E a final. Você perde um jogador com... Você perde um jogador com 30 segundos, a gente vai chegar lá. Mas assim, estou falando do ponto de vista dos bastidores. Sim, sem dúvida. Ele teve que remar também com isso, né? Com relação a isso. Sim, eu acho que teve um monte de percalços mesmo, e aí o que torna o título ainda mais relevante. E aí é curioso, porque quando o time já chega naquela fase de constatação que é muito bom, né? Depois de eliminar Palmeiras e São Paulo, e depois do Flamengo ter saído surpreendentemente do cruzamento, veio o Peñarol. Vamos combinar, né? Era a chave do Botafogo, ela previa Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Mas daí caiu o Peñarol. Ah, mas o Peñarol é baba. Tinha eliminado o Flamengo. E dias antes, no último jogo pelo Brasileiro, com 60 mil pessoas no Maracanã, o Botafogo empata, toma um empate do Criciúma nos acréscimos, com o Felipe Viseu fazendo chororô. Daquele jeito que aconteceu no ano passado, contra o Coritiba. Que era a primeira impressão. Putz, vai deixar escapar o título brasileiro de novo. Então, assim, porque as coisas estavam correndo paralelamente. Brasileirão, falando do Gregory, o expulso da final, ele tinha sido expulso no intervalo do jogo com o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia. Então, era frente dupla. Isso, depois, só falar com quem trabalha no Botafogo. A frente dupla ajudou. Sim. Porque em frente tripla você pira. Então, Copa do Brasil à parte, mas Brasileirão e Libertadores aqui. O que era mais importante? No Brasileirão, o Botafogo sempre teve entre os primeiros. Mais uma vez. Mas aquele empate com o Criciúma teve um negócio... Foi um cataclisma, cara. 60 mil pessoas no Maracanã. O Botafogo faz o gol no fim e toma um empate nos acréscimos. O que precedia o jogo com o Peñarol, e o Peñarol vinha, torcida invadiu o Rio, quebrou o pau, e o Botafogo... E os dois amarelos eliminou o Flamengo, né? Só pra perceber. Exato, e o Botafogo, Criciúma e Peñarol. E o primeiro tempo enroscado, hein? Primeiro tempo enroscado, aí depois, velho, aí acho que aquele 5-0... E aí esse 5-0 aí foi um negócio. Na semifinal, ele, além do 5-0 na semifinal... ele permite que o Botafogo respire. Ele faz o jogo de volta meio mais ou menos. Nos dois campeonatos, isso. Nos dois campeonatos. Ele tem um 5-0, eu já classifiquei. Eu vou lá contra o Peñarol, até tu perdeu o jogo e tudo mais, mas... Tinha pendurado para a final, lembra? Vou tirar os pendurados. Isso, ele quase salva uma data, vamos dizer assim. Nesse calendário maluco que você joga toda hora, o Botafogo ainda pimba, se dá bem nessa. E se dá bem, e mesmo assim perde o jogo lá, porque pegou um Peñarol completamente... valente, focado. A torcida do Peñarol aplaude demais o time, porque realmente os caras deixaram a vida em campo, deixaram tudo em campo, só que era uma montanha impossível de você subir. O Peñarol tinha lá
um tacapezinho, uma roupinha de blusa para subir um Everest. 5-0 você não vai subir. Mas lutaram e fizeram e ganharam o jogo. O Meia lá jogando muita bola. Mas era... Depois de um 5-0 você sabia que estava na final. Teve vários torcedores comprando passagem. Eu também teria comprado para Buenos Aires. Certamente eu teria comprado depois de um 5-0. Isso ajudou muito também. Sim. A presença de público. Sim, Né? Ajudou. muito. Não há Ajuda dúvida. muito você ter antes... Saber né? preços e tudo. Claro, Claro. planejamento, preço. Faz sentido. A gente vai dedicar um tempinho para a gente falar justamente da final, que foi talvez uma das finais mais legais de Libertadores dos últimos anos, né? Com todas as circunstâncias. Então, eu vou aproveitar e falar um pouco do outro finalista, do Atlético Mineiro, já que a gente está falando de Libertadores. Que foi indo, até que chegou, pô, estou na final. Foi assim que aconteceu com o Atlético Mineiro. É uma trajetória meio diferente. Parece que ele foi indo... Ele tem uma grande vitória contra o River Plate, mas o caminho dele foi mais ou menos ali, né? Ganha aqui, empata ali, acha um jeito de jogar meio pragmático e tal, e pimba. Mas a Liberta é meio consistente. Ele é. Eu acho que o Atlético foi... Tem até a melhor Diferentemente campanha. da temporada, ele foi linear na Libertadores inteiro. Ele pegou um grupo difícil, tinha Rosário, tinha Peñarol, e fez uma boa fase de grupos. E no mata-mata ele foi, como você falou, né? Mas... E eu acho que tem uma situação que a gente custa a achar a comparação, mas o Atlético também investiu bastante na janela de meio de ano para ter um time mais forte nas fases finais, contra o River, antes contra o Fluminense e tudo mais. Então, isso já é contra o Fluminense. E aí vai aparecer a figura do Daverson, né? Que talvez dos reforços do meio do ano tenha sido menos propalado, estava encostado no Cuiabá. O Atlético contratou Lianco, Júnior Alonso, Bernard, contratou bastante, Fausto Vera. E o Daverson é o cara dos dois melhores jogos do Atlético na temporada, da memória, o Daverson foi personagem. Fluminense e River Plate. Esse jogo aí, ó. O 3-0 do River, por ser o River, e aliás o River faz uma boa janela, hein? Traz 7, 8 caras também. O River investiu, sabia que a final era no Monumental e tal. Talvez o 3-0 diante do River, ele não é maior do que o 5 em termos de número, mas me parece em termos Definitivo. Claro, gigantesco, talvez mais do que o 5-0 no Peñarol, porque o Peñarol é um time muito mais limitado que o River Plate. Serve para você, companheirinho meu, jornalista, né? Você que bate no peito, sou jornalista, acompanha o futebol internacional. E ficou aí o River. É impressionante como a gente demora para perceber que os times nascem, crescem e morrem em qualidade, não camisa, nada disso. Não os clubes, os times. Os times de futebol, qualidade do jogo. O River ficou com um estigma, né? Daquele River do Galhardo. E era maravilhoso. Era um time espetacular, jogava bem, era bonito de ver. O Galhardo se coloca numa posição de ir para a Europa, não vai. Também tem outra coisa importante para a gente pensar. Volta para o River e não é mais a mesma coisa. Então, sem desvalorizar o que o Galo fez, de chegar à final e de fazer o jogo que fez contra o River, mas é importante a gente olhar essas coisas porque elas mudam muito rápido. No futebol, muito rápido. Mais ainda para nós aqui, sul-americanos, que os elencos mudam também. Vem de jogador o tempo todo, o treinador sai, começa um novo trabalho. Olhando também para um futebol argentino que não tem competitividade. É isso. Tem 200 clubes, ninguém cai, é a farra do boi. Entendeu? Não se compete na Argentina. Eu acho que essas duas vitórias, a do Galo sobre o River, do Peñarol sobre o Botafogo, mostram que isso está demorando para mudar. Que a Libertadores é um torneio de brasileiros, né? Por isso que a gente discutiu o tempo todo, a Copa do Brasil é mais difícil. Não pelo contexto geral, pelos adversários o Galo teve mais dificuldade com o Fluminense ou com o River Plate? A diferença O Botafogo tem mais dificuldade com o Palmeiras, com o São Paulo ou com o Peñarol?
Isso. Né? As duas semifinais estavam definidas no jogo da ida. Sim, a diferença Chegou era no a ambiente, tá- nas viagens, deslocamento, Arbitragem. altitude, arbitragem. O VAR deu uma quebradinha também nisso. Isso, deu uma força, né? Então, assim, tem muita coisa que envolve que torna, na minha visão, a Libertadores mais difícil do que a Copa do Brasil, né? Mas, até porque o que ela dá de prêmio, né? Que é um reconhecimento, né? No mundo inteiro. Aliás, falta Vamos agora falar. para empatar, né? Isso. Chegou a ter 15 títulos a mais, agora tá Brasil. 25 a 24, se eu não me engano. É umzinho verdade. só. Estamos de volta para falar agora especificamente da final em que o Botafogo venceu o Galo por 3-1 com gols de Luiz Henrique, Júnior Santos e quem mais fez gol na final? O Alex Telles de pênalti. Alex Telles de Isso. pênalti. Exatamente isso. 3-1, mas não é que foi 3, pô, ganhou 3-1, que legal, hein? Que grande vitória. Foi muito mais do que isso. Porque o detalhe é, o Botafogo teve um jogador expulso, o Gregory, com 40 segundos de jogo, do primeiro tempo. Tem coisas Primeiro que lance. acontecem com o Botafogo. Primeiro lance, ele dá um pé na cara do Fausto Vera, é expulso justamente, e aí, de novo, na hora H vai amarelar, na hora H não vai conseguir, olha lá, não tem controle emocional, tá aí o lance que a gente tá vendo aí do Gregory no Fausto Vera. Aí tem Eu muita... ouvi de muita gente falar assim, tá vendo, time pequeno é assim. Olha, isso, olha, você vê como é que é. olha a sacanagem, Pois é. né? E aí tem muita gente falando que isso aí, eu acho meio uma loucura, porque ninguém quer jogar com um a menos, mas não, mas isso aí acabou bom pro Botafogo, porque o Galo estava preparado para uma coisa, teve que fazer outra e não soube fazer. Eu dou mais méritos ao que o Arthur Jorge fez. Em vez de botar a linha de 10, um chute para cima, deixou o time como estava. Refez ali, manteve os atacantes e conseguiu incomodando o Galo. O que vocês acham? Ele só pôde fazer isso porque tanto o Savarino quanto o Almada estavam dispostos a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Trabalho sujo, né? Trabalho... Os quatro, né? O Igor ficou menos, ele ficou um Mas o pouco Luiz fora. Henrique foi marcar a Arana 1000 vezes. Luiz também. Henrique, sem dúvida nenhuma. Esses três que são para mim a mola mestra do Botafogo, são os três diferentes, Almada, Luiz Henrique e o Savarino, eles compensaram o Gregory porque o Marlon foi ser zagueiro, baixou a linha de 5. Então, você precisava de gente para ocupar o meio campo. E aí os dois, e o Luiz Henrique mais pelo lado, tanto o Savarino como o Almada, deram esta liga pro time. Não ficou um time desconectado. Não ficou um time assim, tem 5 atrás e 2 lá na frente e no meio não tem ninguém. Porque nessa hora, se você protege o lado do campo e coloca gente na entrada da área, fica muito difícil pro adversário entrar. Ele tem que ter um trabalho de refinamento técnico muito grande para poder entrar. Esse é um ponto. Agora, fala muito do Galo, né? Foi uma coisa patética você perder de 3-1. Você tomou 3 gols de um time Tinha uma com um mais. jogador a mais. Você está falando dos caras que são as figuras diferentes do Botafogo. Vamos olhar só, dar uma olhada nos números do Bruno Henrique. Luiz Henrique. Do Luiz Henrique, claro. Bruno Henrique, não. 12 jogos, 4 gols marcados, 2 assistências. 654 minutos em campo, 125 minutos para participar de um gol. Fez gol na final, sofreu pênalti na final, jogou a beça na final. Jogou, acho que ele fez de tudo, de fato. Mas assim, destacou o papel defensivo como ajudante do lateral direito. Ele faz o gol com ponta esquerda do outro lado, num dos raros momentos que o Marlon tá atacando nessa hora, né? E acho que no pênalti ele também foi muito... E teve um duelo ali meio de seleção brasileira que foi completamente desproporcional, né? O Luiz Henrique com o Arana. E o Luiz Henrique não se importou apenas em atacar. E o lance do pênalti... eu acho que o lance do pênalti é o descontrole emocional do Galo com o gol sofrido com um a mais, a indecisão do Arana, que marca muito mal, por sinal. E aí eu acho que o Botafogo... Você vê, né? O 5-0 contra o Peñarol, a gente falou. Já tinha maturidade das outras 2 eliminatórias. Se o adversário tá grogue, soca.
bate, vai para ele cair. Foi a mesma coisa no segundo gol. O Botafogo podia ter feito 1-0, vou ficar lá atrás. O Galo, só que o Galo estava na... O Luiz Henrique não faria aquela pressão. Isso, é verdade. Certo? Tá, 1-0 para nós com uma menos. Linha abaixo. E acho que... Gente... E ele vai fazer a pressão. Porque eu acho que o Botafogo foi amadurecendo num grau de perceber quando o adversário está bambeando. E foi o caso. A gente não pode esquecer de um Atlético Mineiro e Botafogo... Pelo brasileiro com antes. Independência, com o Botafogo com a mais, não conseguir fazer o gol, expulsando o jogador. Isso, você tem que lembrar dessa trajetória. Jogando garrafinha em Luiz Henrique. Jornalista, Luiz Henrique. Ali, cara, nós, tenho certeza, não posso falar por vocês três, mas acho que a gente entendeu que o time estava descontrolado novamente. Foi a conversa. O Galo entrou Entendeu? na cabeça do Atlético. Foi importante o O Mancini. Hulk não sei o quê. Cara, Foi importante o Mancini falar isso, porque senão a gente não entende a final, né? Porque teve esse jogo entre os dois, o Botafogo pilhado, o Atlético tenta ganhar a questão... Mental, com um monte de jogador malandro. e não ganhou o jogo porque não tinha mais 5 minutos, o Galo ganhava o jogo. Mas disso que o Arnaldo falou, lembra a diferença de postura? Quando quem ficou com a menos, o Atlético baixou tudo, não fazia mais nada, era bico pra frente e deixou o Botafogo. Isso. Olha a diferença Muito. de postura de um com 10 e o outro com 10. Mas também, né, Vessone e Mancini, depois do empate lá no Independência, dessa guerra de nervos, tem mais um tropeço no Brasileiro. E aí tem o Arthur Jorge chamando para ele na segunda-feira, antes do jogo com o Palmeiras, porque teve antes dessa final o jogo com o Palmeiras. Pelo Brasileiro. Né? E não tinha Na tava mesma nem marcada semana. a coletiva, ele que pede a coletiva. Ele pede a coletiva e a gente fala, o cara tá desesperado ou ele tá... Por que ele tá falando? Uma coletiva pra falar que não tá nervoso, mas ele tá nervoso. Né? Ele tava. Só que eu acho que também, ao mesmo tempo, ele centraliza a situação antes do jogo Palmeiras e antes da final. Que era a despedida do Rio de Janeiro, né? Porque o Botafogo ia para São Paulo, jogava decisão com o Palmeiras, ou confronto direto, não decisão. E era obrigado a emendava, chegar e aí- antes, porque tem que chegar antes na cidade da final. Perfeito. Né? E, Então, e o cara, Arthur Jorge faz aquilo. Você vê que Futebol é mágico, né? É mágico, cara. E é muito bom e muito legal. A gente agradeço a Deus por estar aqui, por poder falar de futebol todo dia, porque é tão parecido com a vida, cara. Porque é como você, cara, planejar alguma coisa na sua vida. Primeira coisa, eu quero eu quero morar numa casa. Então, a primeira coisa é comprar um terreno, murar o terreno, deixar lá com a energia elétrica, certo? Depois juntar dinheiro, começar a construir do seu jeito, daquilo como você quer que construa, né? A minha casa, por exemplo, ela seria uma grande edícula. Não precisa ter casa. Tem que ter uma piscina enorme, Assim, acho que vai, entendeu? eu convenceria minha mulher. Acho que aquela- ela trocaria. A casa dela também seria uma grande dica. Perfeito. Aquela cozinha aberta, Isso. onde todo mundo participa de tudo, certo? Uma piscina maravilhosa, uma jacuzinha do rei ali, jacuzzi, o jeito que fica ali, certo? Vários freezers, você pega o quê? Isso eu gosto. Né? É maravilhoso. É? Não precisa de 3 andares, luxo, nada disso, entendeu? E isso, quando você chega perto disso e conquista, é igual futebol. Cada coisinha que o Botafogo foi fazendo, a jardinagem, cuidando, fazendo, vai se construindo ao longo da temporada. Por isso que é espetacular. Essas cenas são espetaculares. Não sei se vocês viram. A voz, cara, um senhor no oxigênio, cara, assistindo o jogo com o filho e com o neto. Se você não chorou num lance desse, vendo isso, você está morto por dentro. Eu estava pensando nisso. Independentemente você do pode clube que ser você torce. rival, você pode não gostar do Pode. Botafogo, mas Não pode. quando ao longo do jogo você mostrava os caras, a torcida do Botafogo, e tinha as pessoas chorando e o jogo não tinha terminado, o jogo estava no intervalo, estava 2-0, mas Os sei lá. jogadores expulsos já começaram a chorar. Então, aí quando você vê aqueles caras chorando, você fala, é alguma coisa muito grande. É uma caminhada que foi, perdão o trocadilho, muito gloriosa, né? É que existem títulos que mudam a história de um clube e o jeito que as pessoas enxergam esse clube. E esse título muda o jeito que a gente vai enxergar o Botafogo.
a paz que o clube vai ter, o Sim, torcedor, ele vai se sentir maior diante... o Flamengo, tá bom, meu amigo, eu também sou campeão da Libertadores, Isso, eu fiz o vizinho que eu dele. fiz ali. Eu fui com 40 mil para Buenos Aires e o meu estádio tinha mais 30 mil, eu pus 40 lá e 30 no meu estádio para assistir o jogo. Mais no bairro, e mais Entendeu? em General Severiano, e mais não sei aonde. Eu acho que é um título que muda um pouco assim, eu a concordo. trajetória do clube a partir de agora. Olho na tela aí com os campeões da Libertadores na história. Cadê a tela? O Independiente segue sendo o rei de Copas, com 7 títulos. O Boca Juniors tem 6, o Peñarol tem 5. Aí o River Plate tem 4 e o Estudiantes também. Aí os brasileiros chegam aí. São Paulo com 3, Palmeiras com 3, Botafogo com 3, Grêmio, Flamengo, aí o Nacional de Montevidéu e o Olímpia do Paraguai. O Santos, hein? Pulei o Santos, poxa, Oh, como é isso? como O Santos é o... Santos sempre Santos. Santos sempre Entra ou Santos, fora por do favor. alçapão. 2 vezes o Cruzeiro, o Inter e o Nacional de Medellín. E aí com um título Vasco, Corinthians, Galo, Fluminense, Botafogo, São Lourenço, LDU, Independente Del Valle, Não, Vélez... Once Caldas. Once Caldas, Vélez, Colo-Colo. Colo-Colo, Argentino Júnior e Racing. É muito interessante o que o Vessani falou, né? Que os brasileiros podem alcançar, enfim, os argentinos. Você tem um panorama, é uma descentralização muito maior do que na Argentina. É isso, porque tem Os muito... 12 grandes agora estão Já contemplados aí. ganharam. Faltava o Botafogo. Fora o Atlético Paranaense, que foi vice, né? Chegou no Exato, final. 2 vezes. E lembrando, para quem não sabe, o Independente tem 7, porque acho que 4 deles, quando você era campeão na década de 70 e Você 60, ia quase pra entrava- você entrava na semifinal. Faltava 2 jogos para você ganhar de E aí novo. foi. É diferente de ganhar 14 jogos agora, é muito diferente. Ficamos por aqui nesse especial sobre a Copa Libertadores. Parabéns, Botafogo. Valeu, gente. Parabéns, Botafogo. Tchau.